Será que não devemos combater os falsos profetas e pastores hipócritas e fariseus? Será que por sermos cristãos não podemos dar nome aos bois? Não podemos combater as heresias que são disseminadas entre o povo de Deus? Eu tenho visto muitos cristãos com esse discurso de que nós não podemos falar o nome das pessoas, que nós não podemos combater heresias porque está trazendo escândalo, porque são fofocas gospel e utilizam do texto fora de contexto para alfinetar. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Mas o que a Bíblia vai nos dizer? O apóstolo Paulo falou o nome de homens usados pelo demônio. Homens que disseminavam mentiras do evangelho, hipocrisia, falsidade. E ele disse o nome desses homens. Eu vou provar para você que como cristãos nós devemos rebater, dar nome aos bois e ser contra os ensinos e doutrinas diabólicas que são implantados no meio do povo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, a partir do 18, o apóstolo Paulo fala do bom combate. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses que se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo deu nome aos bois. Homens esses que estavam pregando heresias e mentiras infiltradas para trazer confusão no meio do povo de Deus. Mas vamos à continuação, porque em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 16 em diante, ele vai falar, a partir do 14, sobre falsas doutrinas e os falsos crentes, como nós devemos corrigi-los. Ele diz, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite, igualmente, os falatórios inúteis e profanos. Falatórios esses que não trazem, claro, que edificação, que vão escandalizar. E ele continua dizendo, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Por que Paulo deu nome, se é errado para muitos cristãos hoje a gente expor o nome de falsos profetas? Porque Paulo precisava trazer clareza, entendimento àqueles irmãos fracos na fé que não tinham discernimento de quem era de Deus e quem não era. Então Paulo se viu na obrigação como um servo de Deus de trazer a verdade, de dizer, olhem, Himeneu e Fileto, aqueles dois homens ali, eles são do diabo, eles não são de Deus não, eles estão ensinando doutrinas diabólicas. E ele disse no versículo 18, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Aqueles homens usados pelo inimigo estavam destruindo a fé das pessoas, tirando todo o trabalho que Paulo e os outros estavam fazendo de evangelismo. Então por que será que muitos cristãos pensam que nós não devemos dar nome aos bois e falar que são falsos profetas, falsas profetas? Por quê? Porque não incomoda, porque o evangelho de Cristo genuíno, verdadeiro, onde se é pregado a verdade, onde é dado o nome aos bois e mostrado a realidade, pessoas que não são libertas ainda, que não conhecem as escrituras, discordam e não fazem o mesmo porque não têm coragem. Pessoas que pregam um evangelho apenas de amor, de autoaceitação, para não ofender e não ferir o próximo, se esquecendo que estão deixando de fazer a vontade de Deus. Aquele que não ajunta espalha. Se estamos trazendo luz e esclarecimento do evangelho para muitos e ajudado pessoas que estão sendo transformadas, libertas e alcançadas, é válido para a glória de Deus. Mas o que será que essas pessoas que criticam tanto têm feito? Será que essas pessoas têm ganhado alma para Jesus? Será que essas pessoas têm tido fruto?